Você também ficou com abstinência de um verdadeiro Superman? Ou de um Superman com H maiúsculo ou um Superman com testosterona? Depois de ter assistido o filme do James Gunn, Superman 2025, eu fiquei desesperado para assistir Man of Steel, que é o Homem de Aço de 2013, dirigido pelo Zack Snyder. A viúva do Snyder. Tá bom, vamos lá. Antes de a gente conversar sobre o Man of Steel, que é o Homem de Aço, primeiro para você saiba que o produtor do Homem de Aço é Christopher Nolan. Vai, fala aí que o Christopher Nolan não sabe nada de Superman. O seu roteirista oficial, de parceiro de muitas guerras, é David Goyer, na qual tem muita contribuição no roteiro e na história da trilogia do Batman, do Dark Knight, com o Christopher Nolan, que para muitos acham, e eu concordo, que o segundo filme, The Dark Knight, seja um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, isso ninguém vai discutir. O Man of Steel, logo em 2013, tem muito crédito por essa produção, por esses caras estarem envolvidos nesse filme, nesse projeto? É óbvio que sim. E o elenco é recheadíssimo de Man of Steel. Russell Crowe, ganhador de Oscar de Gladiador. Não vou nem comentar sobre Kevin Costner. Diane Lane, Amy Adams também, que era vencedora de Oscar. Lawrence Fishburne, Michael Shannon, entre outros mais que engrandecem demais este filme. E um ator que até então não era tão conhecido da galera, o Henry Cavill, que caiu sim no gosto da galera quando foi escolhido como Superman, e isso ninguém vai negar. A beleza, a postura, a força, a presença dele faz que muita gente ache até hoje que possa ser o mais próximo possível do que Christopher Reeve foi nos anos 70 e anos 80. O que significa esse filme do Man of Steel? Man of Steel significa uma outra personalidade de Superman. Tá, porque até então tínhamos a referência de Christopher Reeve lá nos anos 78, e depois no seu segundo filme de 82, e depois no seu terceiro e quarto, que já se torna muito mais questionável, mas mesmo assim a sua grande referência eram os dois primeiros filmes do Superman, que para muitos é um dos maiores de todos os tempos. Eu concordo sim com o primeiro, que faz eu me basear em Superman. Ah, porque o quadrinho XYZ do ano de 1900 e não sei o que lá. Ah, porque o quadrinho ABC. Eu não quero saber sobre análise sobre quadrinhos. Existem 650 mil quadrinhos diferentes, com histórias diferentes, mas eu me baseio cinema com cinema, eu me baseio em filme de cinema. Até então sim que algumas coisas são bem diferentes do Man of Steel, ao comparação do Superman 1 e o Superman 2. É claro que alguns personagens são os mesmos, obviamente, como o General Zod, a sua equipe. Há uma introdução ali de um planeta kryptoniano que até então foi de maneira abordada bem breve e bem simples, digamos assim, nos dois primeiros filmes do Richard Donner, mas mesmo assim a introdução desse filme do Man of Steel, temos um planeta kryptoniano maravilhoso, na qual tem a apresentação do seu pai, o Jor-El, que é o Russell Crowe. Gente, Russell Crowe, ali nos seus 2013, 10, 12 anos depois do vencedor de Oscar de Gladiador, ainda assim a presença dele é algo muito significativa. E acho que a construção do personagem dele, a introdução de um novo planeta, a introdução do conceito ser um Superman, tudo que envolve o futuro do planeta, tudo que envolve o que já se passaram, os conceitos, os conhecimentos de tudo aquilo se tornam espetaculares. Os seus 20 primeiros minutos de filme são sensacionais, com uma apresentação cabível, completamente coerente, uma apresentação de personagem e um desenvolvimento de personagem do General Zod que é tudo que precisávamos de tudo que já tinha sido mostrado pra gente no passado. Então, a construção de personagem de Jor-El e General Zod, ninguém pode reclamar. Os primeiros 20 minutos do filme são espetaculares. A partir disso, depois nós temos ali mais uns novos 40 minutos que as coisas começam a poder se tornar um pouco questionáveis para muita gente. O que eu gosto do filme, na qual a apresentação de um Superman, ela não é demorada, ela é rápida, junto com uma construção de personagem de um novo Clark Kent. E esse novo Clark Kent tem, assim, a presença de seu pai, Kevin Costner. Gente, Kevin Costner fazendo o Jonathan Kent, e também a Diane Lane fazendo a Martha Kent, na qual traz vários benefícios e algumas questões que talvez a gente possa entrar um pouco mais em análise de algumas cenas futuras que o filme vem apresentar depois, mas mesmo assim, a apresentação e o conhecimento, o crescimento do Clark Kent com a sabedoria do seu pai e da sua mãe, muito mostrando o que o mundo poderia ou não
estar assustado com este novo personagem, na qual sempre foi classificado como um deus. O próprio Jor-El, que é o pai biológico do Superman, ele classificou o seu filho como um deus para o planeta Terra. Por quê? Porque o que o filme tenta fazer é demonstrar a realidade dos fatos. O como o mundo de hoje poderia visualizar um personagem ali, um cara que venha do espaço, um alien, e o poder que ele poderia trazer para aquilo. Ele só poderia se tornar o quê? Um deus para muita gente. Ele poderia se transformar um fantasma para muita gente. Ele poderia se transformar no diabo para muita gente. Mas de maneira muito mais coerente, Jor-El identifica que aquilo seria um deus para esse mundo. Então, essa compra da ideia na qual o Superman possa ser um deus para esse planeta, para mim é muito cabível, para mim é muito realista e eu acho que é muito compreensível também. O que você pode achar de diferente que lá no Daily Planet o Clark Kent não é um jornalista até então, porque mostra por muitas partes uma investigação dele de querer saber quem é ele mesmo. Então, essa transformação de Clark Kent para Superman, ou até mesmo uma descoberta na qual o personagem tenta saber quem ele é, ou saber a sua origem e tal, é claro que isso não vai contar muito com a presença dele como jornalista, como repórter no Daily Planet. Coisas que no primeiro filme isso já demonstra isso de 78. Então você tem aquele elemento surpresa e gostoso de ver de relação de Lois Lane e Clark Kent, do mistério de ele ser um Superman. Neste filme do Man of Steel não acontece isso. Então isso é uma primeira coisa que é diferente. Possa incomodar muita gente, eu até entendo, me incomodou de uma forma inicial, mas eu entendo o porquê disso, porque a construção de personagem que é muito bem feita por uns 40 minutos do filme, porque todo o filme precisa de construção de personagem. Não importa se é reboot ou não, você precisa entrar na pele daquele personagem. E o filme faz isso, porque a transformação dele de conhecer os seus próprios poderes, saber como é que o mundo poderia reagir de acordo com as situações e tal, de acordo com do que ele seria capaz, coisas que o pai dele consegue segurar ele de vários momentos, então a gente fica naquela ansiedade de ele se transformar logo e mostrar os poderes dele pro mundo como Superman. Mas o Jonathan Kent, do Kevin Costner, ele segura ele bastante, né, por 40 minutos, até a sua morte, que é questionável. Eu acho que muita gente se incomoda ainda com aquela cena do tornado, que não é uma mesma cena na qual o pai dele, em 1978, morre. Morre do coração, quando ele era muito jovem ainda, apesar que no Man of Steel também ele demonstra ser um Clark Kent bem jovem, mas com circunstâncias na qual, o que eu vou explicar aqui? A circunstância da primeira morte do Jonathan Kent no 78 é algo que o Superman jamais poderia evitar. Então aquele conhecimento interno que o próprio Clark Kent leva para a vida dele, significa que ele é capaz de nem tudo de se resolver. Coisas da morte natural, como foi a do pai dele. Coisas que já não é igual no Man of Steel. Coisas evitáveis que poderiam acontecer, que o próprio Superman, o Clark Kent ali na hora, ele sabia, talvez não tão controlado dos seus poderes, o que ele seria capaz de fazer, mas ele sabia que ele podia evitar a morte do pai dele. Então isso para mim entra um questionamento. Tá, tudo bem, a maneira na qual o pai dele fala que não é pra fazer nada, deixa a vida matar ele, um tornado matar ele, para o que o mundo não esteja preparado para mostrar quem realmente ele seja, e tá bom, se torna um pouco coerente, mas tem gente que não gosta. Eu fiquei um pouco com o pé atrás sobre isso, mas relevo. O filme não vai deixar de ser ruim por causa dessa cena. A partir dos seus, pelo menos 1 hora de filme, que quando a gente já tem estabelecido um Superman, já temos estabelecido a formação de um Clark Kent e sabendo os seus conhecimentos sobre o Superman. Já temos uma relação entre Lois Lane e Clark Kent. Tudo bem que essa relação de amor começa a se tornar mais devagar, mas não existe a surpresa da Lois Lane saber que o Clark Kent seja Superman e o Superman seja Clark Kent, porque ela já sabe disso. Então esse elemento de surpresa não existe nesse filme e se incomoda um pouco para quem queria que fosse totalmente conservador, como o filme de 78 foi, inclusive por boa parte, alguma parte do segundo filme também, que na qual eles tentam corrigir depois, porque acho que a maneira geral, a construção geral de Superman coloca isso como uma maneira muito importante, né? A relação de Lois Lane e Clark Kent com a surpresa Superman. Então que no segundo filme lá ele faz com que ela esqueça tudo aquilo, mas isso é outra conversa sobre Superman 2. O porquê que muita gente se incomoda com Superman deprimido? Esse Superman não é um Superman deprimido na minha visão. É um Superman que está tentando conhecer o que ele mesmo é. E com isso ele tem erros. Todos nós temos erros.
Esse último Superman de 2025 não ficou se vangloriando que ele, eu sou um ser humano? Pois é, nesse caso ele não precisa fazer isso. Então os próprios erros dele, de não saber lhe contar ou saber controlar os seus próprios poderes, faz ele ser um ser humano, é claro. Ele também erra. A casa dele kryptonita na Terra, que até então sempre a gente viu com aquele formato de gelo, na montanha, no deserto, qualquer lugar no meio da neve, isso não acontece nesse filme. Acontece de uma forma um pouco mais realista, dentro de uma nave. Então faz um certo sentido, porque a nave tem as suas tecnologias em si, tem a memória do Jor-El ali também, então acaba se tornando um pouco mais compreensível. Por quê? Porque a intenção do filme sempre foi ser realista a esse ponto. E antes de entrar na sua última hora de filme, temos o grande ápice do filme, que é Superman sabe voar. O elemento de 78 que mostra a beleza de saber voar, ele faz a mesma coisa aqui, tá? Porque a emoção do próprio Clark Kent em saber que ele agora é um Superman e ele sabe voar, e na velocidade que ele sabe voar, é maravilhoso. Com uma trilha sonora do Hans Zimmer que é de tirar o fôlego. Não é tão parecido quanto do John Williams, o clássico do John Williams, mas mesmo assim tem a marca Hans Zimmer, tem a confiança Hans Zimmer junto com os seus produtores, o Zack Snyder e o Christopher Nolan. E aquela música Flight, no momento que ele aprende a voar, vou falar pra você, tá entre as top 10 do século XXI. Mas depois da sua 1 hora de filme, quando eu já tenho uma construção de personagem de saber o seu pai biológico, do seu pai adotivo, a transformação de Clark Kent para Superman, temos só pancadaria. Temos pancadaria atrás de pancadaria, temos destruição atrás de destruição. E essa pancadaria durante 1 hora, digamos 1 hora de filme, é espetacular. Depois da introdução de General Zod e tudo mais, que já estão voltando à Terra, da qual o filme vai começando a se contar, vai começando a correr para isso, que temos muita pancadaria, as cenas de luta, as cenas de explosão, as cenas... os efeitos visuais, sonoros, são assim de tirar o fôlego. E o filme entra assim num momento que é assim incomparável com qualquer outro de Superman que já existiu. No final do filme nós temos uma mudança de personalidade de Superman, porque sim, esse Superman mata. Esse Superman mata coisa que ele nunca tinha feito antes. Então mostra que é uma mudança de personalidade do Superman, mostra que é uma mudança de personalidade, de tom também do próprio filme do Superman. Ele se torna assim mais sombrio, é o filme mais sombrio de todos os Supermans, não dá nem pra comparar com isso, queira você gostar ou não, queira você comparar com o quadrinho que você gosta ou não, o que importa é o tom estabelecido e o que ele representa pra quem está assistindo. O tom de ser um deus másculo, forte, que ama a mulher dele e faz de tudo pra protegê-la, eu acho que é uma representação na qual, naquele certo momento, funciona. Talvez hoje isso funcionaria? Não, porque as pessoas não estão mais preparadas para isso. Talvez um filme como o do Man of Steel seria muito criticado porque ele é homem demais. Essa é a razão da qual eu não gosto do filme de 2025. Eu adoro a versão do Zack Snyder, do Henry Cavill, de 2013. Por isso que eu acho que Man of Steel, apesar de ter algumas diferenças, algumas coisas não tão coerentes na qual... o que representava Superman nas suas antigas, mas eu acho que dentro de um contexto geral do tema atual, representava algo que me satisfazia. E acredito que satisfaça a maioria, sim, que eu tenho certeza de quem gosta realmente de Superman. Claro que o momento hoje das... de quem está assistindo pela primeira vez, ou talvez não tenha acompanhado o que realmente foi Superman durante toda a sua trajetória de um personagem de mais de 70, 80 anos, tem assim, uma representação do mesmo personagem com características diferentes. Então eu gosto demais. Eu acho que esse filme é sim um masterpiece. Eu acho sim que esse filme é completamente subestimado. Esse filme tá sim entre os melhores filmes de super-herói dos últimos tempos, porque a tensão, a magnitude que esse filme alcança em termos de ação é espetacular. E tudo que o tom sombrio que o Zack Snyder consegue fazer, queira você gostar ou não, mas ficou muito foda. Porque o Henry Cavill como Superman, sim, ficou muito foda. Eu acho que esse filme pra mim, do Man of Steel, é uma nota 9.1. Esse filme pra mim é espetacular. Esse filme talvez não... ele mude um pouco do conceito, como eu tinha dito, dos filmes de 78, principalmente do segundo filme e tal, do conceito que sempre foi Christopher Reeve, mas mesmo assim, as suas semelhanças, aos seus tons um pouco mais originais, assim, algo melhores do que
as versões originais dos anos 70 e 80, e eu acho sim que ele tem uma identidade própria que vai ficar marcada por muito tempo. Beleza, galera? Comenta aí o que você acha do filme Man of Steel. Você acha realmente... Cá entre nós. Assista de novo. Você acha realmente que o filme do Man of Steel tá muito fora de tom hoje em dia? Você acha que o tom real atual de hoje em dia é ter o Superman do David Corenswet do James Gunn? Esse é o Superman atual da atualidade? Será que é esse o Superman que nós temos que engolir? Talvez sim, tá? Esse é o Superman que temos que engolir. Mas nada tira da nossa memória ou tira da nossa consciência para que você goste muito do Man of Steel, na qual ele é sim um dos, se não for o melhor filme de Superman. Isso é muito polêmico. Até eu fico confuso com isso, mas que ele seja um dos... o segundo melhor filme de Superman de todos os tempos, tá? Não tenha vergonha. Se você quer criticar o filme do Man of Steel e criticar o que eu estou falando, eu não estou me importando. Porque o Henry Cavill, pra mim, anos-luz na frente do que a gente acabou de ver em 2025. Beleza, galera? Abraço. É nóis, tamo junto.